com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem, em casa, se cuidando e estudando muito. Tá bom, meus amores? Então hoje nós vamos para mais uma aulinha de história e vamos continuar trabalhando essa civilização tão importante que é o Egito Antigo. E na aula passada a gente trabalhou a questão da periodização, dos períodos, né, que a gente passa aí, né, no Egito Antigo. Hoje nós vamos focar na questão da sociedade. Por isso que a Pro trouxe como tema da aula, né, a história do povo, dos faraós e dos seus deuses. Porque a gente vai focar na questão da sociedade egípcia hoje, tá bom? Então fique aí com a explicação que a Pro fez para vocês. Hoje a Pro quer fazer essa retomada sobre a localização do Egito. Vocês precisam lembrar que o Egito é uma porção, né, territorial que ainda existe hoje, né, mas que não tem aquelas mesmas características que a gente estava estudando. E a localização que foi tão importante para o desenvolvimento desse império aí, né, de grandes contribuições para a história. Primeiro ponto, né, muito próximo a um famoso rio. Qual é esse famoso rio? Não pode errar, né? Você já sabe, já tem noção disso, que é o Rio Nilo. Então, esse Egito, né? Esse Egito antigo só teve essa condição de ser essa civilização tão importante a partir do Rio Nilo, né? Então, a gente naquele momento pré-dinástico, nós tínhamos o quê? O Alto, né? Egito e o Baixo Egito. Que a gente olhando assim, tá errado, não, né? Lembra que eu falei para vocês que por conta da direção desse rio, a gente tinha o Alto Egito aqui na porção sul e o Baixo Egito na porção norte. E essa localização fez, né, aqui muito próximo ao Rio Nilo, fez com que essa civilização fosse aí tão importante, ok? Só relembrando a questão da localização que a gente trabalhou na aula passada, só para relembrar, do sexto ano. Então hoje a Pro queria trabalhar a questão social, né, política também aí desse Egito Antigo, né? Então vamos focar principalmente nisso. Observa que eu falei para vocês que nós tínhamos aí, né, mais de 400 faraós, né, dentro desse antigo Egito, né, dessa civilização aí tão importante, e estavam divididos, né, aí em 31 dinastias. Lembrando que dinastia, né, é quando a mesma família, né, ficava aí só trocando aí o faraó. Então, a gente tivemos aí, né, dentro desse período, né, dinástico, que a gente conhece aí, 31 dinastias, né, aí sendo formada aí por mais de 400 faraós. É importante a gente focar aqui na economia. Como era a economia aí, né, dos egípcios, né? Então, o que eles produziam aí para ter uma economia tão desenvolvida para aquela época? A base, né, a gente já comentou aí, né, inclusive nos nossos momentos online, mas a gente já comentou, né, que a base seria essa questão aí da agricultura, né? Então, a agricultura ela ia ser a base principal. Depois vai se desenvolvendo a questão do artesanato, a questão do comércio, mas, né, primordialmente aqui na economia, a gente tinha muito voltado a relação aí com relação ao Rio Nilo. E é importante vocês lembrarem também, né, que na economia a gente tinha aqui o predomínio do modo de produção asiático. Professora, o que é esse modo de produção asiático? É aquele modo onde tudo, absolutamente tudo no Egito pertencia a quem? Ao faraó. Então, isso daí, né, é o modo de produção asiático. As pessoas utilizavam, mas as terras, né, e tudo que tinha naquele momento pertencia a quem? Ao faraó. Então, ele que ia mandar aí, né, e controlar em absolutamente tudo. Isso é o modo de produção asiático, que é a base da economia aí, né, dos egípcios. Então, primeiro ponto aí concluído. Outra questão é a estrutura social desse povo. Então, é muito importante, sexto ano, que a gente entenda que eles eram, né, uma sociedade estática.
Como assim, professora, sociedade estática? Era aquela sociedade que era em castas, ok? Lembram do que a professora falou, né, sobre a sociedade em castas? Então, era uma sociedade que não tinha a mobilidade social. Ou seja, você não nascia, né, um camponês e ia virar um sacerdote. Não. Você nascia camponês, você ia morrer camponês. Então, não tinha essa ascensão social. É isso que marca uma sociedade em casta. No Egito, essa sociedade em casta era dividida em 8, né? 8 aí divisão social. E aí a gente tinha quem? Os escravos, os camponeses, né? Os soldados, os sacerdotes, né? Os escribas, funcionários públicos e artesãos, né? Comerciantes e o faraó, né? Aí o principal dentro dessa estrutura. Então, a Pro colocou aqui, né, esse formato da pirâmide para vocês entenderem realmente como é a estrutura social no Egito. A Pro trouxe aqui para vocês, né, um ponto que é muito importante quando a gente fala de estrutura social. Lá no Egito, a gente tinha o que a gente chama de servidão coletiva, mas que é totalmente diferente da escravidão. Por quê? Porque na escravidão, né, eles não tinham direitos sociais, né? Então os escravos não tinham direito algum social, né? Eram escravos, não recebiam por o seu trabalho, mas além disso eles não tinham direitos sociais. Aqui eles também tinham que servir ao faraó, então por isso servidão coletiva, só que eles tinham aí, né, os direitos sociais. Então, lá na primeira casta, né, na primeira divisão social, eu vou começar dos escravos e vou até o faraó, para vocês entenderem melhor. Então, a gente tinha os escravos aqui. Entendam o que, sexto ano? Que a sociedade egípcia, ela não é uma sociedade, né, escravocrata, mas que eles também tinham os escravos. Eram poucos, né? Eram prisioneiros de guerra, né? E alguns que não conseguiam pagar seus impostos ao faraó se tornavam escravos. Só que esses escravos aqui, eles tinham ainda a questão dos direitos civis, né? Eles passavam um tempo trabalhando como escravo, mas quando eles terminavam de pagar a sua dívida, principalmente quando eram escravos de dívidas, eles eram libertos. Então, é muito importante que vocês entendam isso aqui, nesse sentido dos escravos aí no Egito. Eram escravos, mas que tinham aí direitos, mesmo sendo escravo aqui na sociedade egípcia, ok? Os camponeses era classe, né, muito importante, porque era quem produzia, né, o alimento, né, e as formas de troca. Lembrando que toda a parcela da população tinha que dar, né, sua parte ao faraó, né? Tudo que fosse produzido tinha que ser retribuído aí para o faraó. Então, os camponeses, muito importante, era a classe que cuidava aqui da produção da agricultura no Egito. Os soldados, né, que também durante muito tempo não foi importante, mas quando a gente teve aquela invasão lá dos Hicsos, lembram que a Pro falou? Quando a gente falou lá da questão da divisão, então começou a ser um ponto a ser trabalhado. Então os soldados se tornaram muito importantes e, né, foi colocado aí como também sendo uma classe que as famílias, né, dos soldados, né, os filhos, também entrando aí nessa lógica e permaneciam nesse trabalho. Os sacerdotes, então vocês vão lembrar sempre que os sacerdotes, ele está ligado à questão da religião. Era quem, né, professava a religião e que fazia com que eles, né, continuassem aí a seguir e também, né, fazer essa questão de exaltar o faraó, né, ajudava nisso. Mas quando falar sacerdote, vocês vão lembrar aqui diretamente da questão religiosa. Então, falou sacerdote, aqui no Egito, vocês vão lembrar de religião. Os funcionários públicos, né, que tinham aí a função de controlar, de ajudar a controlar, né, o Estado, né, egípcio. Então, eles tinham cabia aí a arrecadação de impostos, né, de um a um, fazer esse processo de arrecadar esses impostos aí do faraó. Os artesãos, né, que fabricavam vasos e cerâmicas, né, tinha toda a produção voltada aí para também enaltecer essa questão da cultura. Os escribas, né, que geralmente é o que vocês mais confundem, né, os sacerdotes com os escribas. Sacerdote, religião, né, os escribas eram quem sabia ler e escrever e que ajudavam o faraó a governar, a
controlar. Então, os escribas, você vai lembrar aqui, ó, lembra aqui de escrita, viu? Os escribas, então era quem sabia ler e escrever, né? Durante muito tempo ficou dominado aqui, né, na mão deles, e que, né, tinha a função aí de contabilidade do Estado aí do Egito. Os comerciantes, né, que eram quem fazia essas trocas, né, traziam alguns produtos que não eram produzidos ali, né, então tinha essa função de comércio, e o faraó, né, que era dono de tudo, era o Deus vivo, né, que tinha essa função aí, né, de controlar não só a questão política, mas também a questão religiosa. Então aqui a gente tem, né, a estrutura da sociedade egípcia. Espero que vocês tenham compreendido aí, entendido como é que funciona, viu? É muito importante que vocês lembrem disso. Religião, né? Agora a gente vou pro próximo ponto, turminha. A religião, ela era politeísta, né? Acreditava em vários deuses. Deuses sempre ligados à questão aí, turminha, da natureza. Então, o sol, a árvore, né? A água, tudo era um deus. E eles tinham essa função de exaltar esses deuses, né? Então, lembrar também aqui do antropoformismo, né? Então, antropoformismo, que era o que, gente? Era que eles acreditavam que esses deuses, turminha, tinha, né, a metade humana e a metade aí de animais. Então, era também uma característica aí desses deuses. Então, aqui a gente teve características da religião egípcia. Politeísta, vários deuses, né, ligados à natureza, e essa questão da mistura aí de metade humano, metade animal, que acontecia, né, inclusive aí nessa figura dos deuses. E o culto a Atom, né, que foi feito aí, né, num período específico, foi o único momento na história do Egito Antigo, turminha, que nós tivemos aí um monoteísmo, ok? Então, aconteceu aqui, né, nesse período do faraó, né, Amenófis, né, aqui o quarto, e ele, né, entendia que existia um único Deus, né, e por isso o nome culto a Atom, que era esse Deus único. Foi o único momento da história do Egito que eles foram monoteístas, e não durou muito, ok? Então, essas são as características da religião. Muito importante também, ok? Vocês lembrarem disso. Na religião ainda, eles acreditavam na vida após a morte. Eu já falei para vocês, por isso eles construíam as pirâmides, né? Que muita gente pensa que era onde eles viviam, mas não. Eram túmulos, né? Túmulos principalmente dos faraós. E como eles acreditavam nessa vida após a morte, eles tinham que fazer o quê? Né? Levar o máximo de coisa, né? Que ele ia precisar nessa vida após a morte. Então, por isso que construiu a pirâmide, né? Para que eles guardassem isso. E aí, eles também tinham essa questão da mumificação, que era um ritual que era feito após a morte, né? Que se tiravam os órgãos, né? Perfumava o corpo e depois enrolavam aí em faixa, né? Então, e depois, né, desse processo todinho aí, eles colocavam junto, né? E depois de enrolar nos tecidos, colocavam aqui, né? Nessas embalagens, vamos colocar assim, né? Para poder guardar melhor esse corpo. E deixavam aí nesse processo de mumificar. Então era todo um processo, né, para que durasse mais esse corpo aí. Ok, gente? Então precisava aí, como eles tinham essa crença na vida após a morte, eles faziam, né, todo esse processo. É importante vocês também, né, entenderem a questão do tribunal de Osíris. O que era esse tribunal? Toda pessoa que morria, né, na crença dos egípcios, passava por esse tribunal. Era o tribunal que ia dizer o que foi que você fez. E eles faziam até uma alusão que dizia que seu coração tinha que pesar menos, né, do que uma pena. Porque ia dizer que você tinha sido uma pessoa boa, né, que não estava aí com mágoa no coração, que não tinha feito nada de errado. Ok, turminha? Então, esse tribunal de Osíris era o tribunal que era feito após a morte, né, para julgar seus atos, né, como você tinha se saído aí. Ok? Então, entendido aqui os pontos principais da religião, nós vamos agora para a questão cultural. Vou dizer para vocês que a arte produzida era simplesmente, né, durante o Egito, era simplesmente para glorificação dos deuses e também do faraó. Então, eram as duas figuras que eram retratadas na arte egípcia. E a gente pode ver aí, né, por essa
essas imagens que a Pro colocou. Então, tudo ligado aqui a deuses, né? E também a questão do faraó. Era o ponto aí específico que eles procuravam retratar aí nesse momento aí da arte, ok? A arquitetura, muito importante também, né? E também estava ligada à questão da soberania do faraó. Então, cada faraó tinha a missão de construir, de fazer projetos, né, no seu momento. E esses projetos todos ligados, né, principalmente a ele. Então, por mim, é muito importante que vocês entendam isso aí também. Como ele ia deixar esse legado, então eles faziam construções, né, referente ao seu momento, colocando seu rosto, sua figura aí para ser exaltada na questão da arquitetura, ok? E aí ia perpetuando aí por muito tempo. Outro ponto que é importantíssimo, que a gente não pode falar sobre sociedade, né, do Egito, sem focar, é a questão da escrita, que eu até conversei com vocês, né? A gente trabalhou um pouquinho no nosso momento online, né? Que foi esse processo aqui de escrita. Essa escrita, ela ia acontecendo aqui, né? A todo momento. A primeira escrita, a gente chama da escrita, né? Hieroglifa, que era a escrita que era dominada ali, era aquela escrita que só poucas pessoas, só os escribas e os sacerdotes dominavam, né? Além do faraó que passava por esse processo de alfabetização, vamos dizer assim. Então, era a primeira escrita, era a escrita dominada. Depois, né, por a necessidade e tudo mais, criou-se, né, a escrita demótica, que era a escrita popular. Essa escrita demótica, ela foi uma escrita que foi colocada para todas. Essa daqui pertencia ainda exclusivamente aos escribas e sacerdotes. E depois, né, a gente criou aí, né, a hierótica, que era a religiosa. A última, né, aí escrita a ser formada. Então, só os religiosos dominavam essa escrita e deixavam aí suas questões religiosas registradas dessa forma. Então, turminha, né, falando desse momento aí do Egito, que é realmente a civilização que encanta, né, por sua questão de ser muito gloriosa, né, de representar muita coisa. E aí a Pro, né, trouxe para essa aula justamente as questões aí sociais, né? Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado da aula, né, que vocês tenham aprendido os pontos que a Pro trouxe aqui sobre a economia, sobre a questão, né, de divisão aí social, religião, arquitetura, arte, que a gente, né, conversou aqui. E então aproveitem, né, essa aula, né, responda aí tudo direitinho. E um beijo da Pro, né, fiquem com Deus e até o nosso próximo momento.